Boa tarde a todos. É claro, com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Hoje estamos aqui com o quórum completo da terceira comissão, agradecendo e saudando aqui todos os auditores, agradecendo a presença também, saudando a Procuradoria, também completa hoje, doutora Mariana, doutor Rodney, os advogados presentes, doutor Fábio, os advogados presentes, a secretaria, presente também na totalidade, com a doutora Paula, doutor João. Então, vamos dar início aqui ao pedido de preferência, ao processo número 1 da pauta, processo 467/2024. Denunciada a agremiação Mantiqueira por suposta infração praticada durante a partida Esporte Clube União Suzano versus Desportiva Mantiqueira. Campeonato Paulista Sub-23, relatora doutora Alessandra, doutor Diego aqui para a defesa. Bem-vindo, doutor Diego. Tem provas a produzir? Não, só o relato no... Tá. Trazer a mente para melhor falar. Tá. Com a palavra, doutora Alessandra, para relatório, por favor. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Desejo uma excelente sessão. Cumprimento todos em nome da doutora Sônia, presidente da sessão. Vamos lá. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Mantiqueira por incursão no artigo 203 CBJD, sobre as razões de constar das ocorrências na súmula da partida, que foram aguardados 30 minutos conforme o regulamento, e após esse tempo foram aguardados mais 31 minutos após esse horário, exatamente às 11h01 da manhã, e informamos para a equipe que por este motivo a partida não seria realizada. Informa também que ambas as equipes cumpriram o horário de início do protocolo da partida e aguardamos em campo a chegada do médico, que não ocorreu. A denúncia, então, se trata por deixar de disputar sem justa causa a partida, prova equivalente. Esta é a denúncia. Há também a ficha disciplinar da agremiação, onde consta a reincidência não específica. É esse o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. Boa tarde, presidente, doutora Sônia, nobre relatora, doutora Alessandra, demais auditores, minha colega de procuradoria, doutora Mariana, doutor Diego, aqui presente, colega advogado também na tribuna, cumprimento a todos. A denúncia em face da equipe Mantiqueira, em razão de não ter disputado a partida pelo fato do médico não ter comparecido, conforme já bem destacado pela nobre relatora, doutora Alessandra, aguardou-se o médico por 30 minutos, de maneira bem diligente, que inclusive é o que determina o regulamento, depois aguardou-se por mais 31 minutos, né, e ainda assim o médico não se fez presente. Obviamente que o doutor Diego deve ter aqui a explicação da ausência do médico, no entanto, ainda assim, né, em que pese qualquer argumentação, mesmo que trazida aqui pelo próprio médico responsável por essa partida em favor da equipe do Mantiqueira, a infração ela é inequívoca, pelo menos no entendimento da Procuradoria. Razão pelo qual nós entendemos bem tipificado no 203 e aguardamos condenação em razão do encartado na denúncia. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Diego, para a defesa, por favor. Nobres e cultos auditores, no qual cumprimento na pessoa da presidente e da relatora. Apenas para esclarecer, como bem falou o Dr. Rodney, e sendo meu estilo aqui, nós temos que aceitar a autoridade do árbitro. Então, a partir do momento que o árbitro encerrou a partida, até pelo histórico do Mantiqueira de fair play, não se questiona. O fato é que o clube passa, eventualmente, por uma série de dificuldades, em especial financeira. Normalmente viaja assim no dia, até pela proximidade. Só que neste dia, o médico, o doutor Gustavo, que acompanha a delegação, teve uma intercorrência médica. Foi obrigado a fazer uma cirurgia, o que causou um sobressalto ao clube, tá? E também não estou eximindo a questão de responsabilidade, você tem que ter um plano B, um plano C. Não é do caso da agremiação, até pela dificuldade que ela passa. E se iniciou um trabalho na localização de uma nova médica, tá? A doutora Sandra foi localizada, acho que foi uma data que teve simpósio, houve uma série de dificuldades. Inclusive, a doutora Sandra não apenas falou com o delegado da partida, como passou a sua localização. Tá? O árbitro
diligentemente esperou os 30 minutos, poderia ter encerrado nesse momento, não vamos entrar nesse mérito, estendeu-se até mais 30 minutos, tá? Só que neste ínterim, e aí é o que mais foi sentido pela delegação, a médica já estava nas proximidades, isso já era de ciência do delegado. Ela acabou chegando 11h05. O árbitro achou por bem terminar às 11h01, tá? Não vamos alongar isso, o Mantiqueira reconhece o equívoco, pede sinceras desculpas, tá? E roga apenas para a aplicação da multa no mínimo legal ante as inúmeras dificuldades. Era um jogo fora de casa, então teve todo o dispêndio de viagem, como consta da súmula, ele transcorreu o protocolo de início de partida dentro do adequado, só que, infelizmente, acabou tendo essa intercorrência médica. É um clube que, diverso do consta, nunca, obviamente, teve nenhum WO em sua história. É uma história que monta 2012. Então, são 12 anos associado à Federação Paulista que nunca teve um WO. Mas, infelizmente, sofreu esse sobressalto. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto. Muito obrigada, presidente. Parabenizar o doutor Rodney pela procuradoria, doutor Daniel, sempre muito atento e atinente ao tipo e trazendo a verdade que ocorreu na partida. Bom, entendo então que se amolda perfeitamente no artigo 203, não teve a justa motivo ao qual traria a excludente de licitude, não há a prova aqui juntada aos autos a ponto de ser analisado, motivo pelo qual eu entendo pela penalização, levando em consideração 182 na 182A, é uma partida sub-23, com atletas em sua maioria, ou a maioria da Mantiqueira profissionais, então, levando em consideração o 182A e também a reincidência, o meu voto, presidente, é pela condenação em R$ 2.000, mais a perda de pontos. Obrigada, doutora. Como vota doutor Manuel? Rapidamente cumprimentar a todos, na pessoa da doutora Sônia, nossa presidente. Eu acompanho o voto da relatora na íntegra, presidente. 2.000 mais a perda de pontos. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Bom, parabenizo, primeiro, boa tarde a todos, parabenizo a relatora e também acompanho na íntegra. Obrigada. Como vota o doutor João? Boa tarde a todos. Parabéns pela defesa, doutor, mas eu acompanho a relatora. Obrigada, doutor. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade, aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000, a agremiação Mantiqueira, e mais a perda de pontos. Obrigada, doutor. Sim. É como está a perda. Ele falou a perda na parte Sim. Um ótimo dia, um ótimo dia. Obrigada, doutor. Vamos dar início ao julgamento do processo 468/2024. Denunciadas a agremiação Suzano e a agremiação Atlético Mogi por supostas infrações praticadas durante a partida Clube Atlético Mogi versus União Suzano, Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor Manuel Giordânia. Defesa, doutor Fábio. Tem defesa escrita ao Suzano. Tá. Com a palavra, doutor Manuel, para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Paulista Sub-13, processo 468, denúncia oferecida pela douta Procuradoria em favor da agremiação do Suzano, denunciada como incurso no artigo 203 do CBJD. Consta dos documentos acostados aos autos que a agremiação ora denunciada do Suzano deu causa à não realização da partida objeto da presente denúncia, uma vez que não inscreveu seus atletas para participação na competição no prazo estabelecido no regulamento. Com suspensão do jogo. E o segundo denunciado é a agremiação Atlético Mogi, denunciada como incurso no artigo 214.
eis que foi identificado que os atletas da equipe ora denunciada, Atlético Mogi, não foram registrados no prazo do regulamento específico da competição. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Nobres auditores, demais aqui presentes, boa tarde a todos. Esse aqui, talvez, a gente está chegando ao final do mandato no TJD, acho que esse é um dos casos mais sui generis que já chegaram até mim. Esse caso é um caso da primeira rodada do Campeonato Sub-13, em que ambas as agremiações não fizeram os registros dos seus atletas no tempo previsto no regulamento específico da competição. E aí, uma das agremiações, então a agremiação mandante, para que ela não tivesse que arcar com as despesas da partida, ela comunica à Federação de Futebol dizendo, olha, eu não vou para o jogo. A visitante avisa, eu não vou para o jogo, então não vai ter jogo, porque aí eu não preciso ir, eu não vou ter o custo de ir, já que eu não tenho atleta inscrito no prazo para jogar. Então ela opta por ser denunciada como incursa nas penas dos artigos 203, em vez de ser denunciada nas penas do artigo 214, caso ela tivesse disputado a partida com os atletas irregulares. Qual o problema desse caso? É que a agremiação adversária, então o Atlético Mogi, da mesma forma, não havia inscrito seus atletas no prazo. Então, a gente não consegue ter um WO duplo, nesse caso, mas se a partida tivesse acontecido, as duas agremiações teriam incorrido nas penas do artigo 214. Então, a proposta da Procuradoria, tendo em vista que o Atlético Mogi incluiu no sistema, ainda que não tenha constado na súmula que sai em branco, mas como ele inclui no sistema para disputar o jogo antes que ele saiba que o Suzano vai desistir de comparecer à partida, a Procuradoria aguarda a condenação, porque senão a agremiação ela vai acabar passando incólume por essa irregularidade. Então, e lembrando uma coisa que é importante dizer, que nesses casos em que as duas agremiações elas incorrem na possível pena de perda de pontos, a tabela do campeonato é única, então não é que ela vai perder em desfavor da outra, ela vai perder e vai cair na tabela do campeonato. Então, é por isso que é imprescindível que se tirem os pontos de ambas as agremiações nesse caso, já que ambas estavam erradas na disputa dessa partida, ou na não disputa, como foi o caso. Obrigada, doutora. Com a palavra a defesa, por favor, doutor Fábio, pela... Obrigado, presidente. Boa tarde a todos novamente. Iniciando então pela defesa aqui do Atlético Mogi, né, conforme a doutora Procuradoria, a doutora Mariana, informou aqui, o que consta nos autos, as duas equipes, elas não inscreveram seus atletas no tempo hábil, ali, correto, de acordo com o regulamento. Porém, no caso do Atlético Mogi, ele veio denunciado no 214, né, como fazer constar atleta irregular, né, de forma irregular, não, nesse caso, não inscrito aqui, ó, incluir em equipe, fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar da partida. Ocorre que não existiu a partida, né? E isso é muito importante frisar. Não existiu súmula, sequer a súmula, porque a partida ela foi suspensa, né? Tanto que, documentalmente, nós vemos a súmula aqui da partida em branco, né? Então, incluir a equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, não existiu sequer o documento equivalente, né? Então, a agremiação ela deve ser sumariamente absolvida, porque ela não infringiu, não incorreu nessa infração, né? Então, o pleito principal da defesa é, justamente por não ter havido a partida, né, eu vejo como uma infração impossível, né, essa inclusão da equipe, da agremiação, no 214. Né? Então, o pleito principal é a absolvição. Mas, caso os senhores entendam de forma divergente, eu peço que seja desclassificado o do 214 para o artigo 191, que seria o quê? Infringir o regulamento ali, se não porque o regulamento, eles nada mais fizeram para esse caso do que infringir o regulamento, porque o regulamento dizia que tinha que ser inscrito até a data X. E não foi. Então, subsidiariamente, peço, se não absolvido, que seja desclassificado para o 191. Aqui o clube joga, estamos tratando aqui de uma série sub-13, então faz jus ao benefício do artigo 182,
né? Então, esse é o pleito da defesa. Se não há absolvição, desclassificação por 9.1 e aplicação da mínima, da pena mínima, com a possível conversão em advertência, inclusive, se não, com a aplicação do artigo 182, sempre considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à competição. Essa é a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para a defesa, doutor, escrita do Suzano, e na sequência o voto, por favor. Obrigado, presidente. Eu passei a defesa. Defesa escrita apresentada pela União Suzano Atlético Clube. Dizendo que a agremiação não obteve qualquer benefício esportivo ou financeiro com a não realização da partida, visto que era a primeira rodada da competição. Assim, em função 1, da confissão do denunciado e 2, dos princípios do direito esportivo, em especial a razoabilidade e proporcionalidade, e por 3, por ser um descumprimento de uma infração de pequena gravidade, que a denúncia deve prosperar, só que com a mitigação máxima da dosimetria da pena. Levando em consideração, presidente, ainda a capacidade econômica financeira reduzida do clube, com base no artigo 182A. Essa é a defesa. Obrigada, doutor. Então, pode sequência. Na sequência, o voto, por favor. Obrigado, presidente. Acho que é um caso sui generis. E aqui, de antemão, até trazendo para a comissão, eu vejo só um pouco de dificuldade nessa questão da perda de pontos, porque a redação do 203 e do 214, elas são distintas, né? Então, para nós pensarmos aí em conjunto. Com relação ao artigo 203, eu voto pela condenação da agremiação Suzano, visitante, na deu causa não realização, na medida em que sequer compareceu à partida. Então, eu voto pela sua condenação no referido dispositivo. A pena de multa de R$ 1.500, já levando em consideração o benefício do 182, por se tratar de agremiação reincidente específica, já apenada com a pena de multa em R$ 1.000. Então, R$ 1.500. E aí nós temos a questão da perda dos pontos em disputa a favor do adversário, que eu acho que não é cabível nesse caso, por se tratar a outra denunciada de uma agremiação que também não tinha condições de disputar a partida. Com relação ao segundo denunciado, a agremiação Atlético Mogi, embora não tenha havido a confecção, elaboração da súmula, como bem trazida pelo Dr. Fábio, fato é que o dispositivo traz algum documento equivalente. E a inclusão dos atletas fora realizada fora do prazo estabelecido no REC. E nós enfrentamos alguns casos desse na semana passada, então eu também voto pela condenação da agremiação no referido dispositivo. O Atlético Mogi era agremiação mandante, é reincidente também, embora não específica, mas tem mais de uma condenação. Então eu voto na pena de multa na mesma quantia, fixando-a em R$ 1.500, presidente. E aqui que gera aqui um pouco de dúvida, porque nesse dispositivo já se menciona no preceito secundário aqui a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória. Então, para esse dispositivo, caberia a perda de pontos para essa agremiação, presidente. Então, eu voto dessa forma, seguindo o que está trazido na pena do 214, presidente. Tá, pela perda de pontos, no caso do Atlético Mogi, Suzano só a pecuniária, né? Só seria... Sim, sim. Como vota a doutora Alessandra? Mas no 203 vai aplicar para o adversário? Porque a tabela é uma só, mas não.
Então, E aí ele seria a classificação, entendeu? Não é o adversário do jogo, é o adversário do campeonato. se for aplicar, vai ter que ter, como foi WO, tem que ir os 3 pontos pro adversário, porque é o que é a lei, né? Ok. E aí, como está no 214, se mantiver o 214, aí ele perde os 3 pontos, porque não considera, entendeu? Ele vai, o resultado da partida mantém, seria como se fosse os 3 a 0. Posso fazer Tá. esclarecimento? Deixa eu só. Acho que ela Posso fazer esclarecimento? O tipo, ele fala multa e perda de ponto do adversário na forma do regulamento, tá na forma do regulamento da competição. O CBJD ele vai pensar só no futebol. Ele vai pensar, por exemplo, na partida de tênis e no campeonato ele numa partida única. No campeonato, vai também na forma do regulamento. Então, é na forma do regulamento. Então, o tipo, ele exige. O tipo infracional do 203, ele exige a dupla penalização. Então, a pena pecuniária e a pena de perda de pontos, assim como o 214. Perfeito. Então, ok, acho que deu para compreender. Agradeço a doutora Mariana, a doutora Paula também. Acho que fica dessa forma, então, presidente. Só acrescentando a perda dos pontos que está previsto na pena do 203. Relator, R$ 1.500 para as duas agremiações, para cada uma delas, com acrescido da perda de pontos para as duas agremiações também, no 203 e no 214. É isso, doutor? Obrigada, doutor Manuel. Como vota a doutora Alessandra? eu acompanho, presidente. Obrigada. Como vota a doutora Patrícia? Também acompanho. Obrigada. Como vota o doutor João? Acompanho também. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, fica aplicada a pena pecuniária de R$ 1.500 à agremiação Suzano, mais a perda de pontos, e a agremiação Atlético Mogi, pena pecuniária de R$ 1.500, mais a perda de pontos. Presidente, gostaria de solicitar o acórdão da redação, por favor. Acorda, doutor Fábio? Tá. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 512/2024, denunciada agremiação independente por suposta infração praticada durante a partida Independente versus Sport Clube 15 de novembro de Piracicaba, Campeonato Paulista Sub-15. Relatora, doutora Patrícia, para relatório, por favor. Com a palavra para relatório, doutora. Tá bom. Vamos lá, processo 512 de 2024, Paulista Sub-15, equipe independente 15 de Piracicaba. Procuradoria oferece denúncia. Só um minutinho. A Procuradoria oferece denúncia em relação à equipe independente por infração ao artigo 191, inciso 3º. De acordo com a súmula, a agremiação mandante independente não relacionou seus atletas no prazo regulamentar,
bem como não efetuou o pagamento da taxa de arbitragem. Assim, destaca a Procuradoria o item observações da súmula, que traz as mesmas informações, como também a questão da próprio regulamento de competições, a referente à questão do prazo mínimo de antecedência para poder fazer a apresentação dos atletas. E basicamente esse é o relatório, presidente. Em relação à ficha disciplinar, a equipe é reincidente, inclusive no 191. Esse é o Obrigada, relatório. doutora. Com a palavra a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, 2 descumprimentos de regulamento que aconteceram em momentos distintos. Então, aguarda-se a condenação da agremiação, como incursa por 2 vezes no artigo 191, inciso 3, em concurso material. Obrigada, doutora. Com a palavra a defesa, doutor Fábio, por favor. Obrigado, presidente. Com relação a ambas as condutas aqui, no caso, a defesa pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal, considerando aqui a categoria sub-15, né, e o artigo 182, é a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra a doutora Patrícia, para proferir o voto, por favor. Vamos lá. Bom, considerando que tem 2 situações aqui específicas em relação ao descumprimento de regulamento, e inclusive a questão da reincidência da equipe, eu voto pela aplicação da multa no valor de R$ 2.000, inclusive já considerando as benesses aí do 182, assim como voto. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Presidente, eu acompanho pela condenação, mas eu acho que a pena somada dos dois 191 deve ser R$ 3.000, por se tratar de agremiação reincidente específica no 191.3 e ter outras condenações no 206. Obrigada, doutor. Como vota, doutora Alessandra? Vou acompanhar a relatoria, presidente. Obrigada. Como vota, doutor João? Acompanho a relatora. Obrigada, doutor. Eu acompanho a relatora também. Sub-15, né? Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000 à agremiação independente. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 513/2024, denunciado Diego Reis Asper, por suposta infração praticada durante a partida Estrela Aster versus Atlético Clube Guaratinguetá, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, doutor João Felipe, com a palavra para relatores. Tem defesa escrito? Tem defesa escrita, doutor. Pode também já ler a defesa, o pedido, por favor. Trata-se de denúncia ao Diego Patrocínio Nogueira Reis, gandula da partida, que, segundo a denúncia, ofendeu o atleta do time visitante e agrediu, ao final da partida, outro atleta, dando causa a uma confusão generalizada. Assim consta da súmula, narrado na súmula. Aos 56 minutos de jogo, informo que o gandula, senhor Diego Patrocínio Nogueira Reis, foi expulso por segurar a bola e retardar o reinício de jogo e proferir as seguintes palavras ao jogador da equipe do Atlético Clube Guaratinguetá, senhor Lucas Leme Silva. Se você quer a bola, vem buscar. Vai tomar no seu cu, arrombado filho da puta. Informo que após o término da partida, o mesmo gandula iniciou uma discussão com jogadores e membros da comissão técnica da equipe visitante, desferindo um soco na altura do rosto do jogador número 2 do Guaratinguetá, jogador Natanael, iniciando uma confusão generalizada entre os jogadores, membros das comissões e diretores de ambas as equipes, sendo contida pela polícia militar. Por essa razão, a Procuradoria requer a condenação do gandula nos artigos 257, 258 e 254-A do CBJD. Esse é o relatório da denúncia, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria.
A Procuradoria só vai destacar, a súmula ela é bem autoexplicativa, a Procuradoria só vai destacar que é um gandula que ele entende por bem agredir fisicamente um atleta no âmbito de um campeonato sub-17. O absurdo por si só, ele existe e, infelizmente, não é possível requerer o banimento desse cidadão do futebol. Obrigada, doutora. Tem a defesa, doutor? Foi o pedido da defesa. Na defesa consta que o Gandula teria sido supostamente expulso por retardar a partida e da mesma forma teria supostamente agredido outro jogador. Eles relatam que... Bom, faz o resumo da denúncia, mas que em nenhum momento o Gandula teria cometido a infração. Além disso, quanto se observa na prática... Presidente, em suma, eles dizem que é dito na defesa que a bola não tinham bolas disponíveis e o fato de demorar para passar a bola foi por situações alheias à vontade do Gandula. É narrado que o clima já estava tenso entre as equipes, então por isso também se desencadeou toda a confusão, todo o tumulto no final, né? E que o soco não foi um soco, né? Foi uma espécie de empurrão, um chega para lá, que foi praticado pelo Gandula no instinto de autoproteção e não de agressão. Enfim, que o Gandula não teria praticado nenhuma dessas condutas, pedindo absolvição ou a desclassificação do artigo 254A para 252, configurando no máximo um empurrão assintoso, e a suspensão pelo menor prazo possível na forma do 257 e a aplicação de advertência na forma do 258. É a síntese da defesa, presidente. Pode prosseguir o voto, doutor, por favor. Presidente, a respeito da defesa, ela teria que ser acompanhada de provas. Nesse caso, a súmula tem que ser considerada, até porque ela é detalhada. Né? Não é uma súmula, não foi genérica a narrativa. Ela é muito bem explicada pelo árbitro. E partindo do pressuposto da forma que ocorreu, eu entendo que são condutas isoladas, muito embora do soco tenha... Mas eu entendo que são situações isoladas para considerar que uma pena a maior absorveria as anteriores. Então, eu entendo pela condenação no 257, pelo prazo vai soar um pouco pesado, mas a pena nos 3 artigos no prazo máximo de suspensão, de 180 dias. 180 dias para cada um. Para cada um. 360 mais 180. Eu sei que é um pouco pesado, mas a conduta que está narrada na súmula ela é inadmissível. 540 dias. Tá. Isso. Ok. Como vota o doutor Manuel Giordani? Obrigado, presidente.
Eu vou acompanhar com relação à condenação, mas eu vou pedir vênia ao doutor Felipe só para dividir do quanto da pena aplicada, considerando inclusive que não há reincidência sem considerar a gravidade da conduta. Então, com relação ao 258, se você quer a bola, vem buscar, vai tomar no seu cu, arrombado, filha da puta. Eu acho que nós já enfrentamos alguns casos similares a esse no nosso tribunal. Eu voto pela condenação, elevo a pena aqui um pouco acima do mínimo legal a 20 dias de suspensão no 258. Depois tem uma conduta que eu acho aqui bastante gravosa, que é desferir um soco na altura do rosto do atleta, né? Nós estamos falando aqui da categoria sub-17 e de um denunciado que ele é gandula. Então, por esse dispositivo, eu voto a condenação pelo prazo de 75 dias. E pela participação na rixa, conflito, tumulto, no 257, eu acho que também houve a sua configuração, somado o contexto e ante a não identificação de nenhum outro, nesse caso eu voto em 45 dias, perdão. É como voto, presidente. 45, 20 no 258 e 75 no 254A. 75, 20 e 40 45. Tá. Obrigada, doutor Manuel. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Acho que a defesa não foi capaz de lidir os fatos e o narrado se enquadra perfeitamente nesses tipos trazidos. Maneira pela qual também eu vou acompanhar no quanto a divergência com alusão a 184, somando as penas. Presidente, acompanho a divergência do quanto da pena. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Patrícia? Bom, eu também vou acompanhar a divergência, acho que está bem, vai dar mais ou menos a mesma coisa, mas do voto do relator, né? Dá uma diferença aí um pouco para menos, mas considerando a primariedade, eu acompanho a divergência, né? Deixando claro só uma observação que a questão do gandula é uma questão delicada porque eles estão ali por pagamento, né? Então, assim, tem uma responsabilidade aí que precisa ser analisada. Então, eu acompanho a divergência. Obrigada, doutora. Eu peço vênia aqui ao relator, mas eu também peço vênia ao voto divergente. Com relação ao artigo 254 a 75, eu mantenho, acompanho o voto de divergência. Com relação ao 257, acompanho o voto de divergência também, mas com relação ao 258, eu aplico 75 dias. Então, vai ficar por maioria o Gandula Diego Reis, suspenso no artigo 257 por 45 dias, no 258 por 20 dias e no 254A por 75 dias. Por maioria. Totalizando 140 dias. Coloca o total, né? 140? Só o total? O julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 514/2024. Esse também tem defesa escrita, não tem provas de vídeo. Denunciados Davi Ribeiro Zaqueu e Amin José de Moraes Júnior, por supostas infrações praticadas durante a partida Araçatuba versus Tanabi, Campeonato Paulista Sub-23. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor.
Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em favor do senhor Davi Ribeiro Zaqueu, da equipe do Tanabi, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, expulso por desferir contra o árbitro as seguintes palavras, de maneira hostil, abre aspas, tá foda, tá foda, tá foda, hoje a gente tá fudido com esse aí, fecha aspas. Segundo denunciado, Amin José de Moraes Júnior, também da equipe do Tanabi, denunciado como incurso no artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD. De acordo com o que consta no quadro ocorrências observações, o árbitro informa que no momento que estava fazendo a súmula, observaram uma alteração. Não é essa parte. Solicitar ao diretor de jogo a confirmação da mudança do número, o mesmo entrou em contato com a equipe visitante, foi respondido pelo vice-presidente. Senhor Amin, hora denunciado, que não iria confirmar nada para se virarem. Após alguns instantes, senhor Amin adentrou ao nosso vestiário, nos ofendendo e nos intimidando com as seguintes palavras. Abre aspas. Vocês são árbitros de 5ª divisão mesmo. Cagaram no jogo e não sabem fazer nem a súmula. Você, senhor árbitro, tem que se fuder mesmo. Essa Federação Paulista é muito fraca mesmo e só mantém os árbitros de 5ª divisão. Vou denunciar você para a federação, pois é muito fraco e ladrão. Fecha aspas. O senhor Amin, hora denunciado, estava sozinho e teve de ser contido pelo diretor do jogo. Denúncia traz algumas jurisprudências e esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Primeiro denunciado, o presidente, nobre relator, doutor Jordani. Auxiliar técnico, o senhor Davi Ribeiro Zaqueu. Pela frase aqui dita em desfavor do árbitro, né? E muito embora ela possa parecer não ter tanto peso, digamos assim, mas quando você vê o conjunto da obra, né? E quando ele termina a frase dizendo hoje a gente tá fudido com esse aí, né, ele confirma que o tá foda, tá foda, tá foda, é no sentido de que o árbitro tem agido, ou pelo menos agiu no entendimento dele, contrário à sua equipe. Pelo menos foi esse o entendimento que a Procuradoria teve, razão pelo qual nós o enquadramos no 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, como uma situação desrespeitosa em razão da função do árbitro naquela partida. Então, por esses motivos, aguardamos condenação. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Amin, que é o vice-presidente da equipe do Tanabi, veja, havia um erro em relação à camisa de um dos atletas da sua equipe. O árbitro e o delegado da partida foram conversar com o denunciado. Ele reagiu de maneira bem áspera, né, no sentido de se vira aí, não vou fazer nada. Não contente, depois do final da partida, ele ingressa no vestiário da arbitragem e dirige-se novamente ao árbitro com algumas palavras aqui já ressaltadas pelo nobre relator, doutor Manuel Jordani, e ao final ele diz ainda que são árbitros de 5ª categoria, que a Federação Paulista é muito fraca, que o árbitro é muito fraco e ladrão, né? De forma que nós entendemos aqui não ser o caso de um simples desrespeito, né? Ele foi ostensivo nas frases dirigidas ao árbitro. E nós entendemos aqui nessa situação que houve sim o erro, a ofensa à honra, né, capitulada no 243-F, e assim aguardamos condenação, tendo em vista se tratar do vice-presidente, conhecedor, inclusive, imagino eu, do CBJD e do próprio regulamento da competição, né, e das limitações que ele tem enquanto dirigente e como vice-presidente, no sentido de não poder invadir o vestiário da arbitragem. Né? O fato dele ser dirigente ou vice-presidente da agremiação não dá a ele esse direito, né? E ele se sentiu no direito de invadir aquele espaço e ainda assim proferir as ofensas dirigidas aos árbitros. Então, por todo esse conjunto de situações, a Procuradoria também aguarda a condenação de maneira exemplar nesse caso, para que nós possamos, de alguma maneira, influenciar os dirigentes a agir de maneira diferente. É assim que me manifesto, presidente.
Obrigada, doutor. Com a palavra, Tem defesa tem escrita. defesa escrita dos dois, né, doutor? Tem duas defesas Pedir, escritas. Por favor. Tá. Com relação à defesa escrita trazido pelo Tanabi em favor do auxiliar técnico, diz que não houve a conduta do artigo 258, parágrafo 2º, e que foi um mero desabafo. Então, pede, portanto, ao final, a improcedência da denúncia ou que seja aplicada a pena mínima. Com relação ao senhor Amin, que é o presidente, a defesa diz que os fatos relatados não são verdadeiros, que na verdade ele já estava dentro do ônibus com a delegação, pronto para sair quando recebeu a ligação do jogo para que fosse a delegação do jogo para que fosse até o vestiário. Que nada foi dito disso, nada do que foi relatado foi dito pelo denunciado. E ao final, pleiteia também a improcedência, a absolvição do vice-diretor ou por cautela a aplicação da pena mínima, presidente. Essa é a defesa escrita. Doutor, pode prosseguir o voto, por favor. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, eu voto pela condenação. Eu acho que houve um desrespeito para com a equipe de arbitragem, inclusive porque o árbitro, eles têm por hábito não expulsar de cara esse tipo de conduta, ou quando ela é muito plausível a questão de ofender, de desrespeitar, de menosprezar, eles acabam expulsando. E eu acho que a defesa escrita não foi suficiente para afastar o relato da súmula. Considerando não se tratar de denunciado reincidente, eu voto pela suspensão em uma partida. Com relação ao vice-presidente, a mim, José de Moraes Júnior, a defesa, escrita também não trouxe nenhuma prova que fosse apta a afastar a presunção relativa de veracidade da súmula. Então, eu voto pela condenação do denunciado. Só penso aqui ser o caso de desclassificação para o 258 também, parágrafo 2º, inciso 2º. E com relação à pena, eu acho que ela deve ser elevada do mínimo legal pela questão de adentrar ao vestiário, das ofensas e também pela necessidade de ter sido contido pelo diretor de jogo. Então, mesmo em se tratando de denunciado aqui primário, eu voto pela suspensão em 60 dias, presidente. 60. Isso. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Como entendo também, acompanho o relator em relação ao enquadramento do primeiro denunciado, só divirjo quanto à pena, eu entendo pela suspensão em 2 partidas, muito embora seja primário, acho que o cunho educativo aqui serve para toda a agremiação, de maneira pelo qual meu voto é em 2 partidas de suspensão. Quanto ao senhor Amin, vice-presidente, não tenho palavras para dizer o quanto isso, o que foi dito não se enquadra e nem se enquadraria dentro da partida ou do esporte. O motivo pelo qual, presidente, já pedindo eu sei que eu sou minoria, mas eu entendo bem enquadrado aqui no tipo, acho que a ofensa à honra do árbitro, ela independe de relatar se houve ou não, se sentiu ofendido, porque ela foi propagada, a maneira pela qual eu voto em 45 dias e R$ 1.000, presidente. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Patrícia? Nesse caso aqui, eu acompanho o relator em relação ao primeiro denunciado, entendo o suficiente por uma partida, até porque ali já não está muito, uma situação que eu vejo como rotineira aqui no tribunal e entendo por uma partida. Em relação ao segundo denunciado, eu vou acompanhar, peço vênia aqui em relação ao relator, mas eu acompanho a divergência. Eu acho que a situação trazida aqui na súmula, ela está bem delineada em relação ao artigo 243F. Assim, eu acompanho nos 45 dias e no valor de multa de R$ 1.000. Obrigada, doutora. Como vota a doutor João? Presidente, com relação ao primeiro denunciado, Davi, eu acompanho a divergência no 258 e 2 partidas.
E com relação ao segundo denunciado, eu acompanho a divergência em partes. Eu também entendo que é pelo 243F, mas com multa de R$ 2.000 e suspensão de 90 dias. Obrigada, doutor. Com relação ao técnico, ao auxiliar técnico Davi, eu peço vênia ao relator, eu acompanho a divergência, então fica por maioria o auxiliar técnico suspenso por 2 partidas. Com relação a mim, o vice-presidente, eu acompanho o relator. Então, vamos vir aqui, vai ficar, então, no caso, por maioria, o vice-presidente mantido o artigo 243F com a suspensão de 45 dias e a aplicação da multa de R$ 1.000, por maioria. Nossa, tá lento aqui demais. Certo. Não anda. Você faz manual? Você faz manual? Você pegou? Pegou? Você não tá andando. Obrigada, viu, doutora Paula? Então, julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 515/2024. Denunciada a agremiação Barcelona Esportivo por suposta infração praticada durante a partida Barcelona versus Colorado, Campeonato Paulista Sub-13. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para relatório, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da adulta à Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Barcelona Esportivo, por incursão no artigo 191, inciso 3º CBJD, sobre as razões de constar da súmula da partida no campo de ocorrências que não havia placa de substituições e também que não havia vestiário de arbitragem com vaso, lavatório para higienizar as mãos e tomada elétrica. Presidente, a agremiação é reincidente específica a esse relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação da agremiação denunciada. Obrigada, doutora. Com a palavra, Defesa. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Com relação, então, à defesa da agremiação, a defesa pleiteia a aplicação da pena aqui no mínimo legal, considerando a categoria sub-13 e o artigo 182, benefício que faz jus. É a defesa. Doutora Sônia, só um ponto, que é o próximo caso 516 é idêntico, mesmo jogo, só muda a categoria. Se quiser fazer os dois em sequência, a Procuradoria não se opõe. Não, na verdade, o segundo eu vou fazer a defesa porque eu entendo que seria um bis in idem aí. Aí é melhor eu fazer a defesa depois. Do 516? É. Tá. Então, com a palavra, doutora Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Entendo que o RGC deixa claro, conforme consta da denúncia, motivo pelo qual entendo pela incursão no artigo 191, inciso 3º, e a multa, presidente, aqui, de R$ 500. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Aqui eu vou pedir vênia à doutora Alessandra, também só no quantum. Aqui eu vou elevar para 1.000, porque tem 2 reincidências específicas e mais 3 genéricas. Mesmo sendo sub-13, eu acho que fica R$ 1.000. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Vou acompanhar a divergência também, pelos mesmos argumentos, R$ 1.000. Obrigada, doutora. Como vota o doutor João? Eu vou acompanhar a divergência também pelo conjunto da obra. Já tem muita punição. Obrigada, doutor. Eu também acompanho a divergência, aprendendo bem na relatora. Pode ser por unanimidade, presidente. Vou acompanhar integralmente o Então, a entendimento. doutora retifica o voto dela para R$ 1.000, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000 à agremiação Barcelona Esportivo.
Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 516, 2024. Denunciada a agremiação Barcelona também. Relatora, doutora Patrícia, com a palavra para a relatória, por favor. Tá? Vamos lá, o processo 516, Paulista Sub-14, equipes Barcelona Esportivo e Colorado Caieiras. A Procuradoria oferece denúncia em relação à equipe Barcelona Esportivo por infração ao artigo 191, inciso 3. De acordo com a súmula da partida, a equipe mandante Barcelona não providenciou a placa de substituição para a realização da partida e não providenciou o vestiário de não providenciou que o vestiário de arbitragem estivesse nos padrões exigidos pelo Regulamento Geral de Competições. Assim sendo, coloca aí, tem observações na denúncia e esse é o relatório, presidente. Só uma observação, a equipe Barcelona é reincidente no 191, já esse é o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra a Procuradoria. A Procuradoria reitera o serviço da denúncia e afirma não se caracterizar bis in idem, uma vez que se tratam de competições distintas, ainda que ocorridas no mesmo lugar, no mesmo dia, a agremiação tem a obrigação de saber que vai ser penalizada por 2 partidas distintas em 2 campeonatos distintos. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, presidente. É justamente essa questão do presente processo, porque tanto o Sub-13 quanto o Sub-14, eles ocorrem no mesmo dia. Então, se acontece alguma coisa no primeiro jogo, isso é replicado para o segundo. Né? Então, você é punido pelo mesmo motivo 2 vezes independente. Eu entendo que são categorias diferentes, mas não seria justo exigir da agremiação que conseguisse, né, solucionar, ainda se fosse de fácil solução, o problema para o jogo seguinte, que ocorre logo em seguida do outro, né? Aquela bola de neve. Então, tanto que, se os senhores virem pela ficha disciplinar, são 5 condenações aqui. 4 delas são nos mesmos dias. Por quê? Se ela incidiu em um, vai incidir no outro, obviamente. Por isso, como medida, entendo por medida justa, que seja considerado essa ocasião, porque o próprio regulamento, né, o próprio departamento de competições é que faz com que isso ocorra, né? E eu acho que deveria ser considerado para, pelo menos, a dosimetria da pena ser menor. Então, o pleito da defesa quer, se não pela absolvição, que seja aplicada uma pena mais baixa para esse segundo caso. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Patrícia, para proferir o voto. Sim, só uma observação, até antes, a gente acabou de votar, foi por conta da placa e do quê? Do banheiro. Exatamente, tá, ok. Bom, em relação ao caso, eu entendo aí os argumentos da defesa, mas no caso presente, eu acredito que ainda não trata-se aqui de um bis in idem por conta de ser categorias diferentes. Ainda que o jogo tenha sido na sequência, trata-se de uma outra equipe, né? E a inscrição, inclusive, é tudo individualizado. Então, não entendo aqui como um bis in idem. Entendo que a equipe deve cumprir o regulamento, se vai jogar sub-13 na sequência sub-14, sub-17, e se
obviamente, falta a placa, poderia, porventura, eles terem providenciado isso no meio do primeiro jogo e ter solucionado o problema. Então, assim, diante dessa circunstância, eu voto pela condenação por entender que se trata, sim, de um descumprimento de regulamento aqui, individualizado à equipe da competição do Sub-14. Agora, quanto ao o valor, entendo, como a gente, assim, até para justificar o voto anterior, nesse caso, até por a denúncia só consistir em relação à placa, eu voto, considerando as benesses e tudo, e tratando-se de reincidente, eu vou votar pelo valor de R$ 500, porque até para fazer jus, porque no outro a gente julgou aí um conjunto de 2 infrações. Então, assim como voto. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Acompanho a fundamentação do bis in idem, só que eu peço vênia, volto em R$ 1.000 novamente. Inclusive, as condenações que o doutor Fábio mencionou, elas são idênticas para se manter um parâmetro. Acho que só o 206 talvez influenciaria no jogo seguinte. Mais 2 descumprimentos, R$ 1.000. Obrigada, doutora. Como vota, doutor, perdão. Como vota a doutora Alessandra? Eu acompanho, presidente. Acompanha. Ok. A divergência. Obrigada. Quanto ao bis in idem, acho interessante, porque é um princípio onde que proíbe o Estado, no caso, de punir 2 vezes sobre o mesmo fato quando fala de um delito. Mas aqui, presidente, acho importante a gente falar dessa autonomia da justiça desportiva, sobretudo quando a gente fala no RGC e no REC. Então, a agremiação estava ciente da adesão aos 2 RGCs, então eu não entendo como sendo penalizado 2 vezes pelo mesmo fato, haja vista poderia ter um sub-13 e não ter o sub-14 ou vice-versa. Por esse motivo que eu afastaria o princípio do bis in idem neste caso. É isso. Obrigada, doutora. Como vota, doutor João? Acompanho a divergência, presidente. Obrigada. Eu também acompanho a divergência, pedindo vênia à relatora e entende que não é caso de bis in idem, até pelos fundamentos já justificados aqui. Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000 à agremiação do Barcelona Esportivo. O julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 519/2024. É denunciada a agremiação Rio Claro por suposta infração praticada durante a partida Rio Claro versus Comercial de Ribeirão Preto, Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor João Felipe, com a palavra para relatório, por favor. A agremiação Rio Claro é denunciada no 191, inciso 3, acumulado com o artigo 19, parágrafo único do REC, sob os seguintes motivos: médico da ambulância, Bolas Novas, informa que a equipe do Rio Claro realizou a partida com 16 atletas relacionados. O Rio Claro deixou de cumprir o REC porque o artigo 19, parágrafo único, estabelece um número mínimo de 18 atletas educandos para as partidas, estava com apenas 16. Dessa forma, requerem a condenação no artigo imputado. Na ficha disciplinar, já houve aplicação de multa pelos artigos 206, 13 e 206. É o relatório, presidente. Obrigada, doutor. E não há defesa. Tem defesa escrita? Não há defesa. Sim. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Esse processo e os próximos 2 são a mesma matéria, em que pese serem equipes distintas, mas ele é muito objetivo, né? Porque o artigo 19, parágrafo único do REC, ele é também bem clarividente no sentido e obrigatório, né, de que haja, no mínimo, 18 atletas educandos para essa categoria e também para o sub-14, de forma que, uma vez que a equipe não cumpre com essa disposição, ele fica sujeito à infração prevista no 191. Então, a Procuradoria aguarda a condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Obrigado. Bom, realmente existiu aqui um descumprimento do regulamento. São 2 atletas. Friso somente que já sofreu uma sanção administrativa, embora seja independente aqui do tribunal, né? Mas que entendo que a gente deva considerar aqui qual que foi a influência e a gravidade desse descumprimento, né? A pena pelo 191 é de R$ 100 a R$ 100.000.
né? Entendo aqui tratar-se de um sub-13, né? E vejo que também, por 2 atletas faltantes aqui da súmula, não teve nenhum prejuízo maior para a partida. Então, peço que seja aplicada a pena no mínimo legal, considerado um 8-2 a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor João, para proferir o voto. Presidente, tendo configurado um 9-1, entendo a defesa também, apesar do descumprimento do REC, não é um descumprimento, mas não afeta a partida. Por essa razão, eu entendo pela aplicação de multa de R$1.000. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel? Presidente, eu vou 206. Sub-13, 2 atletas, presidente. Eu voto aí. Aqui tem várias incidências difíceis. Eu vou acompanhar o voto do relator, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanhe. Obrigada, doutora Patrícia. Também acompanho, relator. Obrigada, também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$1.000 à agremiação do Rio Claro. Tá travado aqui, você anota, por favor. Você está fazendo? Tá, obrigada, Patrícia. Paula. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 520/2024, denunciada a agremiação Suzano por suposta infração praticada durante a partida União Suzano versus Clube Atlético Joseense, Campeonato Paulista Sub-13. Relatora, a doutora Patrícia, com a palavra para relatório, por favor. Tem defesa escrita? Tem provas. Bom, vamos lá, processo 520 de 24, equipe Suzano e Joseense. A Procuradoria oferece denúncia em relação à equipe Suzano por infração ao artigo 191. Só um minutinho, não me enxergo. Bom, de acordo com a súmula, informa que a equipe Suzano apresentou a relação nominal apenas com 11 jogadores relacionados, sendo assim, não efetuando as substituições obrigatórias no primeiro jogo. Bom, diante disso, né, resta aqui a infração no 191. Esse é o relatório, a equipe Suzano é reincidente de forma genérica no 203. Esse é o... Só o pedido da defesa. deixa eu só achar aqui só um minutinho. Meu Deus, cadê a defesa? Bom, a equipe Suzano apresenta a defesa escrita. Deixa eu fazer um resumo aqui. Bom, no geral, fala da partida. O clube foi denunciado à Procuradoria, não cumpre a exigência número mínimo de atletas, educandos, na Paulista Sub-13. Ali também fala da Sub-14, que acho que é o que já foi julgado, né? Incidindo suposta condução, informa que ainda a equipe Suzano apresentou a relação nominal com apenas 10 jogadores relacionados, ainda assim não efetuou substituições obrigatórias no primeiro tempo. Afirma que descumpriu o regulamento e deixou de apresentar o número de atletas, embora o denunciado não tenha adimplido de suas obrigações, o denunciado realizou o jogo normalmente e não houve qualquer problema, empecilho, no início e na continuidade do campeonato. Fundamenta aqui a defesa que trata-se de um caso de bis e idem. Pede para observar o processo 520 e o processo 521. Agora, por isso que eu achei que fosse o anterior, mas não tem ninguém, que é o 521. Bom, mas e no mais, pede a observância dos princípios do direito desportivo, questão da razoabilidade e proporcionalidade, pede aqui requer a procedência, pedindo aí a substituição da pena pecuniária por uma advertência, com base no parágrafo 1º do 191, pedindo para considerar os atenuantes da confissão, infração,
por tratar, e o artigo 182, por ser uma competição não profissional, e esse é o resumo da defesa apresentada. Posso passar ao voto? Só um minutinho, a palavra para a Procuradoria, por favor. Sim, desculpa. Só reiterar os termos da denúncia, presidente, destacar que o processo 1521, já mencionado aqui pela doutora Patrícia, é a mesma equipe, a diferença é que nesse sub-13 haviam apenas 11 atletas e no 521, que é o sub-14, haviam apenas 10 atletas. Então, a mesma fundamentação do processo anterior, aguardo condenação. Obrigada, doutora. Agora, doutora. Tá, vamos ao voto. Pereira, o voto, por favor. Tá, bom, considerando até o que a gente já argumentou aqui nos processos anteriores e por tratar-se da falta de inscrição de atletas, acho que dentro da questão do descumprimento entre uma placa, de repente uma bola que está murcha, alguma coisa assim, eu entendo a relação dos atletas mais complexa, independente de ser 1, 2 ou 3, acho que isso não faz muita diferença. E considerando o caso aqui, como já falamos, entendo que não é um caso de bis e idem, até porque, ainda que são competições individualizadas, uma sub-14, uma sub-17, uma sub-13, e diante desses argumentos, entendo aí pela multa de R$ 1.000. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho, presidente. Obrigada, doutor João. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Então, fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000 à agremiação Suzano. Julgamento encerrado, dar início ao julgamento do processo, que também é da agremiação Suzano, só que é o Campeonato Paulista Sub-14, a partir da mesma União Suzano versus Atlético Joseense, relatora a doutora Alessandra. Tem defesa escrita esse, podemos para voto, doutor? Então, doutora, Relatório e a voto. palavra para relatório, pedido da defesa e voto, por favor. Obrigada, presidente. Então, trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Equipe Suzano por incursão no artigo 1913 CBJD, acumulado com 19, parágrafo único do REC, sobre os mesmos fundamentos já apresentados no julgamento anterior. Consta também uma única reincidência não específica. Presidente, a súmula, ela traz, participaram apenas 10 atletas. A defesa requer, ela não nega o fato, é incontroverso, e requer apenas que seja convertida o pagamento em multa ou que seja considerado 182 ou 182A. Presidente, na mesma esteira, eu acompanho o julgamento anterior, os mesmos fatos, as mesmas partes, só muda realmente o campeonato, não entendo pelo bis e idem, pelos fundamentos já trazidos no julgamento anterior também, então fica por R$ 1.000. Obrigada, doutora. Como vota a doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada. Como vota a doutora Patrícia? Também com a relatora. Obrigada. Como vota a doutora? Com a relatora. Obrigada, doutora. Eu também acompanho a relatora. Então, fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000 à agremiação Suzano. O julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 522/2024. Denunciados Eric Silva de Souza e Eduardo Campos Pereira, por supostas infrações praticadas durante a partida União Mogi das Cruzes versus Esporte Clube União Suzano, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em favor do senhor Eric Silva de Souza, da equipe do União Mogi, denunciado como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso cartão vermelho direto por atingir as duas pernas do seu adversário, de número 9, com um carrinho de sola com uso da força excessiva na disputa de bola. O jogador atingido recebeu atendimento médico e continuou na partida. Segundo o denunciado, o senhor Eduardo Campos Pereira, da equipe do União Mogi, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º e 243C, ambos do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso após ser advertido anteriormente com cartão amarelo. Ele proferiu as seguintes palavras, abre aspas: vai tomar no seu cu, não dá uma para nós, fecha aspas. Após receber o cartão vermelho, o atleta foi em direção ao árbitro, querendo dar um murro, proferindo as seguintes palavras,
abre aspas, tá em choque? Vou te pegar lá fora, filho da puta, fecha aspas. Tendo o árbitro se afastado por segurança, o jogador saiu andando e reclamando para o vestiário. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Primeiro denunciado, o senhor Eric, no 254, prática de jogada violenta. O nobre relator, doutor Manuel Jordani, destacou, inclusive, o carrinho, né, que foi o que gerou a expulsão do atleta, um carrinho de sola com os 2 pés, o que demonstra efetivamente que houve aí o uso de força excessiva, né, e poderia sim ter gerado uma lesão grave no atleta atingido, ainda bem que isso não ocorreu. O atleta atingido, inclusive, necessitou de atendimento médico, mas permaneceu na partida. Em razão desse conjunto e que a gente consegue visualizar o lance, inclusive, quando lê a súmula, né, a gente manteve no 254 e não como uma situação de ato hostil e aguardo condenação conforme capitulado na denúncia. Com relação ao segundo denunciado, em 2 artigos, no 258, parágrafo 2º e no 243C, a primeira situação, pelo fato dele ter direcionado ao árbitro, né, a frase vai tomar no seu cu, você não dá uma para nós. Essa até, né, eventualmente poderia ser apenas um 258, uma conduta contrária à disciplina e à ética desportiva. No entanto, após ele receber o cartão vermelho, ele volta ao árbitro e diz: está em choque, vou te pegar lá fora. Nós entendemos aqui uma situação de 243C ou, na pior das hipóteses, né, ou a depender da análise dos nobres auditores, uma situação de conjugação com fundamento no 184, que possa, pelo menos, agravar eventual desclassificação do 243C para o 258, e também aguardamos condenação. Com a palavra, doutor Rafael, por favor. Obrigado, presidente. Iniciaria a defesa pelo o atleta Eric Silva de Souza, veio denunciado no artigo 254, jogada violenta. A súmula é clara que quando fala que teve uso de força excessiva, foi o cartão vermelho direto, que corrobora até com a imputação, né? Então, peço a consideração, né, das atenuantes aqui previstas no 180, né? O atleta é menor de idade, é primário, né? Então, tendo mais atenuantes do que agravantes aqui, que ele não tem, na verdade, agravantes, peço que a pena se aproxime do mínimo, inclusive com a possível conversão em advertência, né, facultada pelo próprio código, e em caso de dosimetria maior do que a mínima, peço a aplicação do artigo 182. Essa é a defesa para o Eric. Já com relação ao Eduardo, né, foi aqui expulso com o segundo cartão amarelo, ele veio denunciado tanto no 258, né, como desrespeito, e no 243C, na ameaça, né? Entendo sim que houve desrespeito, né? Porém, já entendo que o simples fato de falar te pego lá fora não configura aqui uma ameaça, né? Um mal justo, um mal grave, injusto, né? Principalmente vindo de um jovem de 16 anos, né? Nesse caso. Então, entendo que existiu uma conduta continuada, né, no 258 mesmo, desrespeitosa, né, inegável, desrespeitosa. Também considero aqui que o atleta ele possui as atenuantes do artigo 180, por ser menor de idade e primário, né, também faz jus ao benefício do 182. Então, nesse caso, eu peço a absolvição no 243C, e com relação ao 258, peço a aplicação da pena mínima. Se não for a mínima, o benefício do 182 a ele. Essa é a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel Jordani, para proferir voto. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, o senhor Eric Silva de Souza, eu voto pela condenação, no artigo 254. A pena de suspensão por 2 partidas, reduzida para 1, com base no 182, considerando que o atleta é amador, é goleiro, deve ter saído no lance e não reincidente. Com relação ao segundo denunciado, eu voto pela condenação no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Vou acolher a tese de defesa com relação ao 243C. Acho que o que foi dito é insuficiente para a configuração da infração disciplinar de ameaça, mas eu acho que a gente tem que estender um pouco aqui o artigo 258, que foi praticado
de forma estendida. Aí eu voto pela condenação também em 2 partidas, reduzida para uma, por também ser atleta amador e não reincidente. Presidente, é como voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Vou seguir integralmente, também pela absolvição no 243. Eu só divido do quanto da pena. Eu acho que aqui poderia, eu votaria por 2 partidas com benefício do 182. Os dois? Não, para quem? Para o Érico ou para o Eduardo? Eric, e quanto ao senhor Eduardo, eu entendo aqui pela 2 partidas já com benefício do 182. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Patrícia? Eu acompanho. O voto vai ser igual ao da doutora Alessandra, eu acompanho na divergência. Que ela, na verdade, no Eduardo, ela votou 4 partidas, com benefício foi para 2 partidas, certo? Obrigada, doutora. Como vota o doutor João? Eu acompanho a relatoria com relação ao Eric e a divergência com relação ao Eduardo. Obrigada, doutor. Com relação ao Eric, eu acompanho também o relator, e com relação ao Eduardo, eu peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente. Então, fica o Eric Silva Souza, suspenso por 2 partidas, com o benefício do 182, 1 partida. E o Eduardo Campos Pereira, suspenso por 2 partidas, já com benefício, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Por maioria. Primeiro por unanimidade. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 523/2024, denunciado Pedro Fidelis de Almeida por suposta infração praticada durante a partida Tanabi versus Fernandópolis, Campeonato Paulista Sub-23. Relator, doutor João Felipe Artioli, com a palavra para relatório, por favor, doutor. Pedro Fidelis de Almeida, da equipe Tanabi, foi denunciado no artigo 258 caput do CBJD, porque teria se dirigido ao goleiro da equipe visitante de forma assintosa, verbalizando de maneira grosseira, conforme consta na súmula. Informo que expulsei o Gandula aos 62 minutos de jogo, Sr. Pedro Fidelis, por insultar o goleiro assintosamente. Não é dito o que foi dito pelo Gandula. Ele não tem certidão de antecedente, não consta nada. E não há defesa escrita. É o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Situação simples e que tem se reiterado nessa comissão, pelo menos, presidente, situações em que traz como denunciado um Gandula. Essa mais uma, como destacado aqui pelo nobre relator, doutor João, não houve aqui no relato da súmula quais foram as palavras ditas, mas o fato de ter destacado de que foi uma situação assintosa, pelo menos no nosso entendimento, demonstra de que não foi apenas uma situação, né? E para que o árbitro escutasse, seguramente, né, essa situação de assinte ao goleiro, ela foi se repetindo, tanto é que ele foi excluído da partida aos 62 minutos. Então, vou me valer aqui da presunção relativa de veracidade da súmula e aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. No caso aqui em tela, essa súmula é imprestável, na verdade. Ela afirma que o goleiro, o Gandula, ele insultou o goleiro assintosamente, né? Ocorre que, ao não trazer as palavras aqui proferidas, né, ela não fornece sequer os elementos que fazem que formam a presunção relativa de veracidade, né? Então, ela é imprestável nesse caso, porque aqui nós, sem as palavras proferidas, nós não sabemos qual que seria o discernimento, o entendimento do árbitro para que ele considerasse aquilo que foi dito desrespeitoso. E lembrando, o código pune o desrespeito, não o ato assintoso ou excessivo, né? Eu posso ser assintoso sem ser desrespeitoso. E então aqui a súmula é imprestável, né? É inepta. Então o projeto da defesa é pela absolvição, visto que não dá para considerar se houve um desrespeito ou não,
né, principalmente porque foi contra o goleiro e sequer foi contra o árbitro, né, mas caso os senhores entendam de forma divergente, pela primariedade, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, subsidiariamente. É a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor João Felipe, para voto, por favor. Presidente, a defesa ela tem razão no seguinte sentido, que se foi assintoso, era para o árbitro ter efetivamente ouvido e reproduzido o que foi dito, que é algo contundente. Por outro lado, não dá para negar também que algo aconteceu, porque isso não teria sido relatado na súmula. Nesse caso específico, pela falta de detalhes, eu entendo pela aplicação da pena mínima, mas convertida em advertência. Obrigada. E também pela primariedade. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. O pedir vênia, vou aplicar a pena mínima. Conduta contrária à disciplina, o árbitro, o Gandula não tem que se dirigir ao goleiro, deve ter produzido algum insulto, por isso foi expulso e a gente não consegue só elevar a pena, mas o Gandula se dirigindo ao árbitro, pena mínima de 15 dias. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Alessandro? Obrigada, presidente. Também me concentrei nesse passo do insulto e também da contrariedade de ter falado com o goleiro. Então, eu entendo pela suspensão em 15 dias. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Patrícia? Eu também peço licença para o relator, eu vou acompanhar a divergência, pelos mesmos argumentos já produzidos. Obrigada, doutora. Eu peço vênia ao relator, também acompanho o voto divergente. Então, fica suspenso, Gandula. Presidente, eu vou mudar meu voto, eu vou acompanhar também, porque eu estava nessa dúvida, mas 15 dias também, vou acompanhar. Tá bem, doutor. Unanimidade. Então, fica por unanimidade aplicada a pena de suspensão de 15 dias ao Gandula Pedro Fidelis de Almeida. Por unanimidade. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 524/2024. Denunciado a agremiação José Bonifácio por suposta infração praticada durante a partida José Bonifácio Esporte Clube versus Fernandópolis, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, a doutora Patrícia, com a palavra para relatório, por favor. Vamos lá, a Procuradoria oferece denúncia em relação... só um minutinho. Em relação à equipe José Bonifácio, conforme extrai-se da súmula da partida, a agremiação mandante José Bonifácio não providenciou bolas do modelo específico da categoria da competição. Diante disso, a Procuradoria denuncia no artigo 191, inciso 3º, por descumprimento de regulamento. Esse é o relatório. Em relação aos antecedentes, o clube é primário. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. Caso simples, a Procuradoria só refresca a memória de Vossas Excelências, no sentido de que a própria federação fornece as bolas para as equipes. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, presidente. Aqui, no caso, Doutor Fábio, perdão. a súmula, ela, na verdade, ela não traz se as bolas não eram novas ou se o modelo não era o correto, né? Porque ela simplesmente fala não, né? Aqui na súmula. Bolas novas e do modelo definido para a competição? Não, né? E assim, é relevante porque quando você trata do modelo, né? Isso aí tem todo um marketing por trás, com relação a contratos, tudo para a própria federação. E se ela é nova ou não, aí já é um pouco, no meu entendimento, menos importante. Porém, um apontamento que até a doutora Mariana fez, né, que as bolas elas são fornecidas, elas são compradas, né, do clube. Ou melhor, o clube compra essas bolas aí da própria federação e tem aí as bolas tendo que ser novas e do modelo especificado. Pelo fato do clube, da agremiação, de ser algo duvidoso, né, gera dúvida na gente se elas eram novas ou se elas não eram novas, na verdade, ou se elas não eram do modelo definido, e pelo clube ser primário, eu peço que nesse caso, entendendo ser de baixa gravidade o descumprimento do regulamento, peço que seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência, né? E aqui no caso,
é um sub-20, né? Então, eu peço apenas a mínima cometida de advertência. A defesa. Obrigada, doutor Fábio. Desculpe pela troca do nome. Com a palavra, a doutora Patrícia, para proferir o voto, por favor. Bom, vou me atentar à consta da forma ainda que não esteja especificado, mas eu acho que não tem necessidade de fazer esse detalhe, acho que isso não prejudica a questão da arbitragem verificou a ocasião que não estava ali compatível com a posse da ajuda. Sendo assim, considerando que a equipe primária, eu voto pela valor de R$250, que vai dar uma influência para agora, mas, enfim, qualidade da equipe. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Presidente, vou acompanhar o voto da relatora. Obrigada. Como vota, doutora Alessandra? Acompanho também, presidente. Obrigada. Como vota, doutor João? Acompanho, presidente. Também acompanho a relatora, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$350 à agremiação José Bonifácio. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 541/2024, último processo da pauta. É denunciada a agremiação Mauá Futebol por suposta infração praticada durante a partida Grêmio Esportivo Mauaense versus Mauá Futebol, Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor João Felipe. Com a palavra para relatório, por favor. Presidente, o Mauá foi denunciado no artigo 214 porque teria inscrito um atleta em data superior ao permitido para a primeira rodada da competição, o que levaria à violação ao artigo 16 do REC. Não, do clube, ele, na ficha disciplinar, é só artigo 191 e não tem defesa escrita, é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra para a Procuradoria. Presidente, caso é mais uma agremiação que coloca dentro de campo para atuação na partida atleta inscrito na competição registrado de maneira irregular. Para que não reste qualquer dúvida, o atleta que é registrado fora do prazo, ele tem a inscrição dele invalidada uma vez que está fora do prazo. Bastaria ao clube aguardar que colocasse aquele atleta dentro de campo na segunda rodada e não na primeira, que aí sim já teria sido regularizado. Portanto, por se tratar de caso flagrante de atleta irregular, então a Procuradoria aguarda a condenação da agremiação como incursa nas penas do artigo 214. Obrigada, doutora Mariana. Com a palavra, doutor Fábio, para defesa. Obrigado, presidente. Esse caso é um pouco diferente dos demais, né? Porque nós vemos que foi somente um atleta, e eu tive em contato com o Gilson, o senhor Gilson, que é da agremiação. Ele até me solicitou que fosse pedido o adiamento para que ele pudesse juntar a documentação. Porém, tive indeferido, né, o adiamento. O que ocorreu, no caso? Tanto que eu tenho, inclusive, até a pré-súmula preenchida aqui, e caso os senhores prefiram, eu junto depois. E na pré-súmula, o atleta não estava inscrito, né? Ocorre que eles tinham 18 atletas inscritos, conforme prevê o regulamento, só que no dia do jogo, o pai de um atleta, o atleta, eu esqueci, me falha a memória agora o nome do atleta, ele foi até o local da partida e informou que o atleta estava com cachumba e não poderia participar da competição. Então, o clube, como ficou com receio de descumprir o regulamento por conta do número mínimo de atletas, que teria que ter, podem ver até pela súmula, teria que ter 18 no mínimo, o clube tirou esse atleta que estava com cachumba, né? Inclusive era o motivo que eu pedi para juntar a documentação, por isso que eu pedi o adiamento, e colocaram, né, o atleta que estava irregular. Tanto que somente esse atleta que foi o acrescentado que gerou essa irregularidade. Não tem 18. Conta aí, pra você ver.
É que o número engana. Eu cometi o mesmo deslize aí. E, então, na verdade, eles poderiam ter incidido num 91, né, e estariam respondendo aqui por uma multa apenas, né, fora a multa do regulamento, são R$ 1.000 mais 100, e não teriam perdido aqui os pontos. Então, nesse caso, como houve a incidência do 214, eu só peço que os senhores considerem essas informações para que a multa seja menos elevada, ainda mais tratando de um 213, já que, nesse caso, seria difícil afastar a pontuação. Mas, se não absolvido, né, eu peço que seja considerada uma multa, a multa no mínimo legal, e a perda, né, dos pontos. Aí, essa é a defesa. Obrigada, doutor Fábio. Com a palavra, doutor João Felipe, para proferir o voto. Presidente, entendo o argumento da defesa, mas eu entendo também que tinha tempo para ter juntado esse documento, não seria, né, até o início, mas tinha tempo para ter a defesa juntado o documento, enfim, e até por questão de comunicação com a arbitragem, né, que também não consta na súmula que foi relatado alguma situação excepcional a esse ponto. Então, eu entendo que está caracterizado no 214, né, com a perda do número máximo de pontos, e até pela ficha do clube, que ele teve uma multa pelo 191, mas nesse caso específico, e até também entendendo o que trouxe a defesa, eu aplicaria a multa mínima de R$ 100. Obrigada, doutor. Oi? E a perda de pontos, né? Com a palavra, obrigada, doutor. Como vota o doutor Manuel Giordani? Obrigado, presidente. 191. Eu vou pedir vênia só no quanto da pena, até pelos que nós julgamos anteriormente hoje. Hoje tivemos alguns que foram aplicada a pena de 1.500, que tinham algumas reincidências. Esse eu voto pela condenação, sem desprezar o que foi trazido pelo doutor Fábio, mas em R$ 1.000 no 214, abaixando um pouco a pena do que foi aplicada anteriormente, e a perda de pontos. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu vou seguir integralmente o voto divergente, presidente. Obrigada. Como vota a doutora Patrícia? Também vou acompanhar a divergência. Obrigada. Eu peço vênia ao relator, também vou acompanhar o voto divergente na esteira dos julgamentos anteriores, inclusive já da semana anterior. Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000 à agremiação Mauá Futebol, com a perda de pontos, no artigo 214. Por maioria. Então, concluímos a pauta, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada a todos. Então, uma boa noite.